Para aquelas pessoas aqui, irmãos, que não me conhecem, nós somos membros fundadores daqui, né, Sueli? Já estamos com a igreja desde o início, mas eu sei que teve muitos anos aí que eu fiquei fora, e hoje eu conheço menos, acho que uns 20% só da nossa igreja eu devo conhecer, as outras não, e eu acho que é a mesma coisa vocês comigo. Mas eu sou, acho que, para ficar mais fácil, eu sou sogra desse príncipe aqui, que casou com a minha princesa, o Estevão, e Deus nos deu uma família abençoada. Eu até tinha mandado uma foto aqui para colocar aqui da minha família, porque eu falei assim, Deus tem nos abençoado tanto. Valdomiro hoje, meu esposo, também pegou a gripe de mim, ficou lá na cama orando por mim, mas ele tem sido meu companheiro há 46 anos, e hoje estamos numa fase de calmaria em casa, depois que ele se aposentou, e a gente tem vivido uma nova estação, e nessa nova estação, Deus também tem trabalhado na nossa vida, espiritualmente, nos fortalecido, e eu quero louvar a Deus por poder estar aqui com vocês. Deus me deu 2 filhas, a Sharon, esposa do Estevão, e a Poliana, minha outra filha, que mora nos Estados Unidos. Ela casou-se com um americano, culpa aqui da nossa igreja, é isso que eu falo, é uma culpa abençoada, porque quem tem filhos aqui, fiquem esperando, a resposta, às vezes, de Deus vem de dentro da igreja para os cônjuges dos teus filhos. E não foi assim diferente, nós sempre orávamos pelas nossas filhas, né, para que Deus desse um marido abençoado, que amasse a Deus, e todas aquelas características que os pais querem, né, para os seus para os maridos ou para as esposas dos filhos. E só que eu orava muito pelas minhas filhas e não especifiquei na minha oração que precisava ser um brasileiro. E aí Deus falou assim, deixa eu levar um americano lá, e foi um pastor que esteve aqui, o seu filho se engraçou com a minha filha, e levou ela embora. Já faz 23 anos que Poliana se casou, mora nos Estados Unidos, temos 2 netas lá, e dois aqui, né? Um casalzinho aqui em Campinas. Então, nós temos 4 netos, e Deus tem abençoado muito a nossa família. E o tema de hoje, que Deus tem colocado no meu coração, Ele tem falado muito comigo durante esses últimos dias. A gente vive num tempo hoje muito difícil. Se a gente começa a ouvir as notícias por aí, nas mídias sociais, nos jornais, está muito difícil a nossa situação, como Brasil, e estendendo-se no mundo todo, né? Mas nós, filhos de Deus, precisamos sempre estar conectados com a palavra de Deus de uma forma profunda, porque se nós não nos aprofundarmos, a gente vai entrar num esquema de ansiedade e preocupação para o nosso dia de hoje, para o nosso amanhã, para o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. E não é isso que Deus quer. E esse tema que vem Deus falando muito no meu coração nesses últimos dias. Semana passada, nós tivemos aqui o culto das escolhidas. Não sei, as mulheres que estiveram aqui ouviram a respeito de ansiedade. E quando a pastora Samara começou a pregar aqui sobre ansiedade, ela já começou com uma saudação, que é essa saudação que eu quero trazer para vocês hoje. E não só saudá-los com a graça e a paz do Senhor,
mas eu quero hoje me aprofundar um pouquinho nesse tipo de saudação. Nós sabemos que os judeus, até hoje, têm uma saudação que a maioria deles se cumprimentam ao se encontrarem, shalom, shalom, shalom. E essa saudação, ela é corriqueira para eles, mas, ao mesmo tempo, a palavra shalom, ela tem um significado tão profundo que nos leva a entendermos não só o que é shalom, mas, junto com shalom, nós que viemos pela graça, e o apóstolo Paulo, ele nos deixa muito claro isso, né? Nas cartas dele, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em todos os lugares que ele ia, as cartas que ele escrevia, o cumprimento dele era graça e paz. Caris e shalom. Shalom em hebraico, caris em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, nós temos aqui duas palavras que para nós são estranhas ao mesmo tempo, porque não é português, mas para nós, o português, graça e paz, tem um significado muito profundo. E eu quero despertar nos irmãos hoje essa saudação. Muitos já se cumprimentam assim. Eu tive momentos na minha vida que eu tinha muito esse tipo de cumprimento, e depois virou para bom dia, boa tarde, boa noite, e eu deixei de cumprimentar as pessoas com essa saudação. E aí, ultimamente, Deus tem falado comigo, falou assim, filha, não é só, pode dar o seu boa noite, seu boa tarde, seu bom dia, mas para os filhos de Deus, graça e paz. Então, eu quero deixar para vocês hoje um desafio, para começar apenas essa introdução. A partir de hoje, aqueles que não se cumprimentam assim ainda, que vocês passem a se cumprimentar. Porque essas duas palavras, elas estão passando para o outro o significado real de uma graça que veio sobre nós, nos trazendo salvação, e a paz que excede todo o entendimento. E essa paz não é apenas livre de qualquer tipo de problema ou ansiedade, mas ela é muito mais profunda que isso. Não é aquela paz que você pode ter em momentos na sua vida, quando está tudo bem, mas essa paz é muito mais do que isso. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, num pequeno estudo aqui. Eu, como professora, eu sempre estou fazendo as minhas transparências aqui, transparências entre aspas, né? Os nossos slides. Essa semana o Valdomiro falou isso para mim, você vai fazer transparência? Eu falei, transparência? Que palavra mais antiga, né? Mas, na realidade, nós estamos aqui com alguns slides e nós vamos estar conversando com vocês um pouquinho como é um culto de família, um culto para casais. Eu quero transferir isso para o casal, que vocês absorvam isso. E, no final, nós vamos fazer uma dinâmica. Esse início de uma carta de Paulo aos Filipenses, eu trouxe um exemplo, só esse exemplo, mas nós temos, se a gente começar a ler todas as cartas de Paulo, nós vamos ver esse cumprimento. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, da parte de Deus, nosso Pai, shalom, e da parte de Jesus, o seu Filho,
graça. Então, nós temos aqui Shalom, a paz que Deus nos dá. Mas junto com o Shalom vem a graça. E nós estamos hoje aqui por causa dessa graça. E Paulo, ele sabia profundamente o significado disso, a ponto de estar trazendo sempre essa saudação. Vamos ver um pouquinho o significado de Shalom. Shalom, paz. É muito mais do que uma pequena tranquilidade, mas ela é plenitude de vida, integridade, harmonia e bem-estar completo. Então, nós vemos aqui que essa paz que Deus nos dá, ela vai muito além de algo que nos transmite em momentos da nossa vida essa tranquilidade, mas ela nos traz uma plenitude de vida, uma integridade, uma harmonia e um bem-estar que só o Senhor pode nos dar. Quando nós falamos de Shalom, nós podemos entender essa integridade, esse bem-estar, essa harmonia, como nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Talvez alguns de vocês aqui já tenham escutado essas três colocações, porque hoje alguns palestrantes têm usado isso para mostrar um pouquinho sobre o que é paz. Mas eu quero trazer esse significado para vocês, entendendo na palavra que quando nós temos essa paz, significa que Jesus trouxe para nós um significado profundo do que é vivermos nessa paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É quando Deus entra na nossa vida pela graça e vai colocando tudo em ordem. Deus coloca em ordem a vida do cristão. E nós precisamos desejar essa ordem em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E quando Deus traz isso para nós, nós experimentamos realmente tudo aquilo que nós desejamos e precisamos. Trazendo um pouquinho o entendimento do que foi quebrado lá no Éden, lá no princípio. O que aconteceu no Éden? O homem quebrou ali um princípio. E por quebrar um princípio, houve quebra da comunhão com Deus. Houve a falta da presença diária do Criador e a perda do seu lugar no Éden. Então o homem quebrou a comunhão por quebrar um princípio, faltou a presença do Criador, porque o Criador todas as tardes estava com ele, conversando, tendo um relacionamento, e Adão e Eva perderam isso. E perderam o seu lugar no Éden também, porque eles foram colocados para fora do Éden. Então, ali começou realmente um momento na vida de Adão e Eva, que nós herdamos isso, através dessa quebra desse princípio. Mas, resumidamente, Jesus veio restaurar essas coisas que perdemos lá no Éden. Então, pela graça e a paz, nós alcançamos o nosso coração novamente, onde, vivendo os princípios, nós não teremos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Porque a paz de Deus, ela entra na nossa vida, entra na nossa casa e entra na nossa família, para que nós possamos viver restaurados por isso. Um texto da palavra só. Em
Segunda Tessalonicenses, nós recebemos através de Jesus, o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. Nós podemos ter essa paz todo o tempo, de toda forma, em todas as áreas da nossa vida, porque a graça de Deus nos permitiu isso. E se estamos aqui hoje, é porque Deus tem tratado na nossa vida de uma forma profunda e nós temos experimentado essa bênção. E se não vivemos ainda guiados por essa paz, é porque nós precisamos aprender a colocar princípios verdadeiros, princípios reais, princípios cristãos na nossa vida e vivê-los. Existe uma promessa dessa paz. Tu conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Então aqui nós vemos a promessa dessa paz, quando a nossa mente está firme no Senhor e nós confiamos no Senhor. Aqui é Isaías falando isso, mas isso é para mim e para você. Quantas vezes nós perdemos a nossa paz? A ansiedade entra, a preocupação entra, e muitas vezes de uma forma tão drástica, que nós passamos, às vezes, a precisar de um acompanhamento médico. Hoje em dia, nós estamos com muita facilidade de cairmos nessa falta de paz, nessa falta de confiança, onde a nossa vida começa a perder esta promessa que Deus nos dá. Mas Deus quer resgatar isso em nós. Essa nova realidade da graça e da paz, ela vem de um coração restaurado, uma mente renovada e uma vida guiada pelo Espírito Santo. Essa é a promessa. É isso que Deus, através de Jesus Cristo, nos traz. E isso resulta nessa nova realidade em uma vida organizada. Então Deus quer trazer para nós, famílias, casais, uma vida organizada, uma vida tranquila, uma vida confiante nas promessas, abençoadas por essa paz. Mas nós precisamos entender que nós precisamos passar por esses 3 itens. Um coração restaurado, quando Deus entra, começa a mudar as coisas no nosso coração, mudar a nossa mente, mudar os nossos conceitos, mudar o nosso caráter, equilibrar o nosso perfil comportamental, o nosso temperamento. Quantas vezes nós precisamos entrar nesse propósito de buscar em Deus o equilíbrio no nosso temperamento, porque temperamento nós nascemos com ele, Deus nos fez individuais e deu para cada um de nós um temperamento. Mas se nós não colocarmos o nosso temperamento debaixo das mãos do Senhor, nós sempre estaremos exacerbando, sendo, trazendo aqui as características dos temperamentos. Aquele que é dominante vai querer dominar 100%, aquele que é paciente vai querer ficar na sua estação de espera, muitas vezes. Aquele que é analítico vai estar na lógica 100%. Aquele que é extrovertido vai querer falar pelos cotovelos. Mas Deus traz para nós um conserto nessas áreas. O nosso temperamento equilibrado. O nosso caráter transformado. E a nossa vida organizada, como casal, como família, trazendo os princípios de Deus para dentro de casa. Quando nós falamos caris ou shalom, nós vamos trazer para nós agora tudo que foi quebrado em nós, como vimos lá no Éden, e que nós herdamos isso. Tudo que foi quebrado em nós,
pode ser restaurado. O que foi quebrado em nós lá no Éden? A nossa comunhão com o Pai. A desobediência causou uma separação, uma morte espiritual. E Jesus veio para nos dar vida. Então, tudo que foi quebrado em nós lá, o nosso relacionamento com o Pai, através de Jesus, hoje nós temos, nos achegamos até o trono da graça. Tudo que falta em nós pode ser suprido. O que nós perdemos lá no Éden? O nosso relacionamento diário com o Pai. E aqui eu vou abrir uma aspas e deixar um apelo para vocês, para aqueles que não tenham a sua devocional diária, aqueles que não vivem a primícia do seu tempo diário com Deus. Acorda já na correria, começa já a viver atrás dos compromissos, passa o dia, de repente, lá à noite, na hora de dormir, nós nos lembramos, não, hoje eu não orei, hoje eu não leio a Bíblia, vou lá, pego, leio a Bíblia, um capítulo com muito sono, mas leio, oro um pouquinho, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela minha família, em nome de Jesus, amém, me dá uma noite de paz. Mas quando Deus entra para trazer tudo o que falta em nós, esse relacionamento diário, essa primícia de estarmos dando a Deus o primeiro lugar, o nosso relacionamento, o nosso lugar secreto, aquele momento, como lá no Éden, Adão e Eva tinham todas as tardes, Deus, o Criador, chegava e conversava com eles. E Deus restaurou isso para nós, através de Jesus, e nós podemos todos os dias entrarmos na presença de Deus, falarmos com Ele e Ele falar conosco. E tudo que está fora do lugar pode ser realinhado pela graça. O que aconteceu lá no Éden? Eles foram colocados para fora. Eles perderam o lugar, o jardim que Deus tinha construído para eles. Mas Deus traz para nós agora esse lugar, a vida eterna, a vida com Ele, começando aqui na terra. Essa vida eterna com o Pai. E vivendo cada dia realinhados pela graça de Deus. Deus coloca a gente no caminho, no prumo, na direção certa. E é assim que Deus faz através da graça e da paz. Eu trouxe aqui um princípio para restaurar aquilo que ficou quebrado. Princípio da obediência, que acho que é o princípio maior. Esse texto aqui, Mateus 7, 24 e 25, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, quando nós recebemos todo esse ensinamento de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. Sermão da montanha. É todo o ensinamento que nós precisamos para que nada fique quebrado dentro de nós. Começando no nosso relacionamento com o Pai, mas trazendo para a nossa vida, nossa casa, nossa família. Aquele que ouve as palavras, e não só ouve, mas pratica. E o que é, além de ouvir, praticar? É quando nós trazemos esses princípios para dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, e nós começamos a vivê-lo. Não pensando, foi assim que Jesus ensinou. Não, como Jesus ensinou, eu vou viver. Se nós pegarmos Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, eu vou deixar um desafio para vocês aqui em casa, junto com a família. Leiam esses 3 capítulos.
Tudo o que precisamos para viver com tudo em ordem, sem nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, Jesus trouxe para nós ali nesses 3 capítulos, nesse ensinamento profundo de Jesus. E quando nós praticamos, nada fica quebrado, nada nos faltará. Outro princípio que trazemos para a nossa vida e que nada vai nos faltar. Em Salmos 34, 9 e 10, o princípio do temor ao Senhor. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Nada nos faltará. Esse princípio do temor ao Senhor é a base para que a nossa vida esteja realmente com tudo completo, tudo que precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, e não é somente a nossa vida financeira, mas são todas as áreas da nossa vida que o Senhor vem pela sua graça e nos completa e nos dá tudo aquilo que precisamos. E nada estará fora do lugar. Nada estará fora do lugar. Mais um princípio que, quando nós vivemos esse princípio, nós teremos a nossa vida organizada. Lá em Provérbios 3:6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Lá no Salmo 119, nós lemos lá no 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então Deus nos dá a direção, Deus nos dá, endireita as nossas veredas. E esse princípio do senhorio e a submissão à sua palavra, ela vem para que tudo esteja no lugar na nossa vida. Trazendo para nossa casa, nossa família, vamos entender que quando nós vivemos isso, transferimos isso para os nossos filhos, Deus vai endireitando o nosso caminho, Deus vai nos dando a direção que precisamos, Deus vai respondendo para nós tudo aquilo que nós necessitamos como direção. Mais alguns princípios aqui, irmãos, que eu trouxe para vocês, e isso aqui traz para dentro da nossa casa, para que a graça e a paz se manifeste. Graça é esse poder que nos capacita a vivermos a palavra de Deus. Às vezes nós lemos, como eu citei aqui, Mateus 5, 6 e 7, há tantas coisas ali que, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, é impossível viver aquilo. Mas não, a graça de Deus nos leva a orarmos pelos nossos inimigos, a abençoarmos aqueles que nos perseguem, a não julgarmos para não sermos julgados. Tem tantas coisas que Jesus trouxe para nós, que a graça de Deus nos capacita a viver. E quando nós trazemos isso para dentro da nossa casa, esses princípios para dentro da nossa família, nada estará quebrado, nada estará fora do lugar e nada teremos falta. O perdão, aqui tem alguns textos que eu coloquei, não vou ler, mas os irmãos conhecem e sabem que a palavra de Deus nos traz princípios como o perdão dentro da nossa casa. Quantas vezes nós precisamos, nos nossos relacionamentos, perdoar? Quantas vezes? Nós muitas vezes podemos até perguntar, como Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? E Jesus falou assim: olha, não é 7 vezes, 70 vezes 7, 490, não, infinitas vezes, porque dentro da nossa casa, aonde nós convivemos, como nós precisamos aprender a perdoar, porque é ali que nós somos mais machucados, às vezes mais incompreendidos, ou às vezes mais
tantas outras coisas aí que acontecem nos nossos relacionamentos, que muitas vezes quebra a nossa comunhão com o nosso cônjuge, quebra a nossa comunhão com os nossos filhos. Então o perdão é um princípio essencial dentro da nossa casa. E quando nós vivemos esse princípio, nada estará quebrado, nada estará faltando, nada estará fora do lugar, porque as nossas emoções vão estar equilibradas. Aceitação, outro princípio que nós precisamos dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Um aceitar o outro do jeito que é. Quando nós casamos, achávamos que mudaríamos o nosso cônjuge. A gente sabe que a gente não muda ninguém. Então, nós precisamos aprender dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos conjugais, aceitar o outro do jeito que é. E quando nós aceitamos, esse princípio nos leva a vivermos essas promessas. Intimidade do casal, outra coisa que, se quebramos esse princípio, quebramos o nosso relacionamento e fica faltando e as coisas saem do lugar. Mas quando Deus nos traz a vivermos esses princípios, o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal, ele é estabelecido e nada estará faltando, nada estará quebrado, nada estará fora do lugar. O amor, dentro da nossa casa, como nós precisamos exercer esse amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele é bondoso. Quando nós vivemos isso, nós amando um ao outro, amando os nossos filhos, aceitando os nossos filhos, nós vamos viver dentro do princípio e nada estará quebrado, nada estará faltando e nada estará fora do lugar. Com os nossos filhos, há muitos princípios na palavra, de não irritarmos os nossos filhos, de amarmos os nossos filhos, de ensinarmos os nossos filhos, não apenas falando, mas sendo o exemplo. E quando nós vivemos esse princípio, o que acontece? Nessa relação, nesse relacionamento, nada estará quebrado, nada estará faltando, nada estará fora do lugar. Pais, como pais, nós temos a orientação na palavra, quantos textos, quantos ensinos de vivermos como verdadeiros pais, amando os nossos filhos, filhos honrando os pais, e assim, esses princípios, quando vivemos dentro da nossa casa, nada será quebrado, nada estará faltando e nada estará fora do lugar. Quem quer paz completa dentro de casa? Todos nós. E nós sabemos que nós temos muitas áreas na nossa vida que precisam viver essa paz completa. A nossa vida emocional, ela precisa dos princípios da palavra. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles precisam ser trabalhados por Deus, para que a gente viva realmente num equilíbrio emocional, sabendo amar, sabendo equilibrar a nossa ira, quantas coisas, quantos sentimentos que passam dentro de nós, dentro da nossa casa, e que se nós não controlarmos isso, às vezes, na área financeira, quantas vezes o financeiro atinge o emocional, então quantas áreas da nossa vida, o relacional é incomodado, a nossa vida relacional dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa. Às vezes ela passa por momentos de tribulação, de briga, de discussão, e a palavra vem nos orientando a vivermos aquilo para que nada esteja quebrado, nada esteja faltando e nada fora do lugar. A vida profissional, a vida social, a saúde, quantas áreas da nossa vida que nós precisamos buscar viver os princípios da palavra para que a gente viva isso. Agora eu deixei essa última casa em ordem. Por quê? Nós temos aprendido que Deus, Ele mostra
o visível para nos ensinar ou para nos revelar o invisível. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensam na casa de vocês. Uma casa em ordem colabora para termos uma paz dentro de casa. Deus é um Deus de ordem. E Deus é um Deus que coloca ordem dentro de nós. E a nossa casa, o nosso lar, é o reflexo daquilo que está dentro de nós. E quando nós começamos a enxergar na nossa casa, entramos, e aqui eu vou deixar um desafio para vocês. Entrem na casa de vocês amanhã. Olhe, começa lá do quarto do casal. Olha lá, o que está quebrado, o que está fora do lugar, o que está faltando no quarto, fisicamente. Será que tem alguma coisa quebrada e que eu sei que está quebrado e eu estou deixando isso? Amanhã eu conserto, amanhã eu conserto, amanhã eu conserto e nunca conserta. Vamos começar a prestar atenção nisso e vamos começar a consertar? Pega um papel, vai passando de cômodo em cômodo. O que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar. Ensina teus filhos a entrarem no quarto deles. O que está faltando, filho? O que está fora do lugar? E acho que essa é a frase mais importante para os nossos filhos, né? Porque quantas vezes eles deixam tudo fora do lugar. E nós, como pais, temos que ir lá pacientemente ensiná-los, né? Olha, é aqui que guarda, você tirou, guarda no lugar, tirou o sapato, guarda no lugar. Quando nós vamos ensinando os nossos filhos, e sendo um exemplo para eles também, o que vai acontecer? Eles vão aprendendo. Às vezes demora. Mas chega uma hora que você fez a sua parte. Você ensinou. E quando nós vamos passando cômodo por cômodo na nossa casa, e vamos colocando em ordem a nossa casa, você nunca vai precisar ficar preocupado quando uma visita entrar. Sabe por quê? Porque quando você vai receber uma visita, quantas vezes nós saímos correndo, botando as coisas no lugar, porque nós não queremos que a visita entre e veja uma casa bagunçada. Mas quando nós aprendemos diante de Deus, tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Seja a hora que for a visita querer entrar, as coisas vão estar no lugar. Mas por que eu digo isso, irmãos? Porque a ordem que Deus traz na nossa vida é aquela ordem que vai refletir fora. Se a nossa casa está bagunçada, com certeza tem coisa bagunçada dentro de nós. Porque nós estamos deixando para depois certos tipos de acerto. Mas quando nós aprendemos que nós temos o shalom, e shalom é integridade, é bem-estar, é harmonia, é plenitude, nós vamos querer isso em todas as áreas da nossa vida. E quando nós cumprimentamos os nossos irmãos, nós vamos desejar a ele a mesma coisa. Mas para que a gente viva tudo isso, os princípios da palavra, nós temos a graça de Deus. A graça de Deus nos capacita a vivermos desta maneira. A buscarmos transformação, a buscarmos conserto, a desenvolvermos na nossa vida toda a harmonia que nós precisamos. E foi isso que Jesus trouxe para nós, porque lá no Éden, quebrou-se a nossa comunhão com o Pai, faltou o nosso relacionamento diário com o Pai, e nós perdemos um lugar, o jardim de Deus. Mas Deus trouxe para nós.
E nós não podemos e não precisamos mais viver daquela maneira. Nós vamos trazer para nós, hoje, a vida de Deus através do Shalom e da graça. Shalom e da graça, para que a gente possa viver todos os dias nessa plenitude. E agora, eu acho que tem uma divisão, né? E eu trouxe 3 perguntas aqui, e eu acho que nós vamos dividir em grupos, e nós vamos conversar um pouquinho no grupo sobre essas coisas. Mas antes, eu quero orar com os irmãos, para que o Espírito Santo se revele a nós, para que a gente possa viver, não somente cumprimentando o nosso irmão, saudando o nosso irmão com a graça e a paz, mas que a graça e a paz, quando eu digo, hoje eu sei mais um pouquinho, que é tão importante na minha vida, que eu quero para mim e eu quero para o meu irmão. Então, que nós possamos, de hoje em diante, não ficar apenas no boa noite, bom dia e boa tarde, mas que a gente possa desejar essa graça e essa paz, que hoje entendemos um pouquinho mais, de que nós precisamos da graça para vivermos essa vida transformada, e precisamos da paz completa, que Jesus trouxe para nós, para que nada esteja quebrado, nada esteja faltando, tudo esteja no lugar na nossa vida. Amém, queridos? Vamos abaixar nossa cabeça. Pai, a Tua palavra é tão clara para nós, e o desejo do coração do Senhor é tão maravilhoso, quando o Senhor nos presenteia com bênçãos e promessas, onde o Senhor coloca a nossa vida num patamar, Senhor, tão elevado, de vivermos uma vida em harmonia, em integridade, em bem-estar completo. Ah, Pai, nós queremos ser plenos em Ti. Mas para isso nós sabemos que nós precisamos viver esses princípios, não queremos quebrá-los mais na nossa vida. Por isso, o Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, que na vida de cada um de nós aqui, como casal, como família, o Senhor se revele a nós, e revele essa graça transformadora, esse presente que o Senhor nos dá, nos levando a vivermos uma vida transformada, plena, e a Tua paz inundando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. É isso que nós desejamos, é isso que nós pedimos, que o Senhor trabalhe em nós, dentro do nosso lar, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, e que nós possamos viver desta maneira, Pai. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, essa semente da palavra que foi plantada no nosso coração hoje, que ela, ó Deus, não se perca na nossa vida diária, mas que ela seja lembrada, para que a gente possa viver essa graça e essa paz diariamente, a começar dentro da nossa casa, Senhor. Eu oro, Pai, com gratidão no meu coração. Eu oro, Senhor, com gratidão, porque o Senhor é a nossa força, e o Senhor me deu forças agora para estar aqui falando. Eu te agradeço, porque em nenhum momento eu tive vontade de tossir, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Pai, que cada lar aqui experimente esta graça, esta paz. E que não haja necessidade, Pai, de subterfúgios para que a gente viva isso, mas que, Senhor, o Teu Espírito Santo derrame no nosso coração tudo aquilo que precisamos, Pai, para vivermos esta verdade dentro de nós, na nossa casa, no nosso lar. Muito obrigado, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos cada família, com gratidão em nome de Jesus. Queridos,
Antes de começar essa divisão de grupos, eu quero só dar um pequeno testemunho. Quando eu estava meditando sobre esse assunto, Deus me fez lembrar de 2 situações na minha vida, porque eu acho que todos nós aqui já passamos por momentos em que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou o nosso coração em alguma situação. Eu creio nisso, eu sei que você já teve essa experiência. E quando no momento da minha vida, minha família, Deus me fez lembrar, gente, fazia tanto tempo que eu não lembrava disso. Mas em 1990, nós tivemos um tempo vivendo com o meu esposo. Foi uma época que ele estava fazendo doutorado aqui na Unicamp, e ele foi fazer na Alemanha um curso, e nós fomos juntos com eles, ficamos lá 4 meses, ele ficou 6 meses, e lá foi um tempo de família, onde ele estava fazendo um curso do doutorado dele lá, e nós juntos. E um final de semana, nós fomos fazer uma viagem para uma família nossa que morava na Holanda. E nós fomos para lá, num final de semana, nos dias que foi na época do Natal, eu me lembro. E, como eu falei para os irmãos, eu tenho 2 filhas. E uma das minhas filhas, na época, tinha 10 anos. E nós fomos um dia passear no centro de Amsterdã. E era véspera de Natal, e era muita gente na rua. Nós fomos passear em algumas lojas. O tio levou a gente para conhecer algumas coisas ali no centro. Tinha um calçadão, a gente andando naquele calçadão. Eu, Valdomiro, a Sharon tinha 4 anos, 7 anos, a Poliana tinha 10 aninhos, e eu estava com a minha sogra, o meu sogro junto, e a gente passeando naquele calçadão. De repente, a Poliana, de 10 anos, minha filha mais velha, sumiu. Ela largou da nossa mão, nós entramos numa loja, ela não viu e continuou. E nós ficamos ali, procurando Poliana, naquele calçadão. Gente, durante meia hora, perdi minha filha num país estranho, que ela não falava a língua, ela estava num lugar estranho, e ela estava perdida. E nós, naquele momento, foi um momento de muita angústia. Quem já perdeu um filho sabe o que é isso. E nós buscando a Poliana, gritando o nome dela. Naquele momento, E num momento desses que a gente estava procurando, entrava numa loja, entrava em outra, e não achava a Poliana. O Espírito Santo falou para mim assim: volta para a praça. Existia uma praça naquele calçadão, quem conhece lá aquela cidade, é um calçadão, e tem uma praça, chamada Praça até das Pombas, porque é tanta pombinha que tem ali. E a gente já tinha passado naquela praça, estava uns 100 metros dali, e o Espírito Santo falou assim: volta para a praça. E eu falei: Senhor, mas eu já estive lá, eu estava andando, fui para lá, voltei. E o Senhor falou: volta para a praça. Isso depois de meia hora, com a minha filha perdida. Voltei para a praça. Falei para o meu marido: vou voltar lá. Sentei no banco. E essa paz, que excede todo entendimento, guardou meu coração. Até hoje eu lembro disso, e é difícil. Mas, naquele momento, onde a paz de Deus entrou, uma paz que não dá para explicar. Dali uns minutinhos eu olho, aparece lá na outra esquina da praça, a Poliana apareceu. Ela estava com uma jaqueta verde, bandeira, assim, que dava para ver de longe. Quando eu bato o olho,
Poliana apareceu lá. E eu saí correndo para abraçá-la. Depois de meia hora, essa menina perdida, eu pude agradecer a Deus por aquela experiência que Ele me deu, onde eu pude experimentar essa paz que excede todo o entendimento. E quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, quando a nossa vida está vivendo debaixo de princípios de Deus, nós podemos viver momentos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, difíceis, mas nós sabemos, nós cremos, nós confiamos naquele Deus que pode todas as coisas. E eu falava para Deus lá naquele lugar: Pai, eu sei que eu não saí do Brasil para perder a minha filha neste lugar. Então me devolve a minha filha. E quando eu orava dessa maneira, Deus começou a inundar meu coração de tanta paz. E Deus nos trouxe Poli de volta. Agora eu vou chegar numa outra situação que Deus me fez lembrar essa semana para agradecê-lo por experimentar dessa plenitude, desse bem-estar, dessa harmonia. Há alguns bons anos atrás, a minha filha Sharon, com 19 anos, saiu de casa para ir numa festa de aniversário. No meio do caminho, ela foi abordada por bandidos no carro, puseram ela do lado. Desculpa, filha, de lembrar disso, mas Deus me fez lembrar disso para agradecer e para testemunhar. Levaram a Sharon no carro, sequestraram ela durante 3 horas. 3 horas, ficamos em casa orando e pedindo para Deus: Senhor, traga nossa filha de volta. E Deus, naquelas 3 horas, trabalhou no nosso coração de tal forma que Deus levantou intercessores. Eu estava hospedando uma missionária dentro da minha casa. Ela começou a orar e ela tinha um testemunho muito forte, que ela falou assim: Sandra, eu já fui aquela que sequestrava. O testemunho dela, ela tinha sido bem bandida mesmo no mundão. E ela falou assim: hoje eu vejo o mal que eu fiz para tanta gente, porque eu era assaltante e eu fazia isso que fizeram com a tua filha. E hoje Jesus me salvou e eu estou aqui para orar por esses bandidos. E para que Jesus salve esses bandidos. E eu sei que ali Deus nos dando todo o reforço intercessório, nós buscando a presença de Deus, a igreja começou a orar. Depois de 3 horas, a nossa filha chega, bate na porta de casa. Os sequestradores deixaram ela numa estrada perto do aeroporto, depois de terem andado com ela vários lugares em Campinas e na região. E a nossa filha volta, intocada, plena, sem ter acontecido nada com ela. Uma menina bonita, bem arrumada, estava indo numa festa. Deus guardou a vida dela de uma forma, porque quando nós confiamos no nosso Deus, Deus, Ele nos guarda. Quando nós confiamos, Ele nos dá a paz completa. Ele nos leva a vivermos uma vida plena. Passamos por situações difíceis. Quantas? Eu estou contando 2 aqui que nós passamos de uma maneira forte, que foi muito forte essas. Mas Deus nos trouxe paz. E quando Deus permite passarmos por situações dentro da nossa casa, com a nossa família, é porque Ele tem um propósito, muitas vezes apenas de provar o nosso coração. Será que eu estou confiando nesse Pai? Será que realmente Deus vai responder a minha oração? E eu quero deixar aqui, irmãos, para vocês.
Nunca, nunca deixem de confiar. Por mais difícil que seja a situação que vocês estejam passando, esperem em Deus. Porque Deus é aquele que cumpre princípios. E quando nós estamos vivendo dentro dos princípios da palavra, até aqueles grupos de intercessores, muitas vezes, vão até deixar de orar por algo que você antigamente pedia. Porque, às vezes, as provas vêm, mas, às vezes, nós provocamos as provas. E, quando nós quebramos princípios que nós sabemos, muitas vezes nós provocamos essas provas na nossa vida. E, quando nós aprendemos, eu tenho que viver esse princípio. Perdão, amor, quantos princípios que nós sabemos decor e salteado, mas às vezes nós não vivemos. Mas quando nós vivemos, nós deixamos de precisar de uma oração. Por quê? Porque Deus está cumprindo a sua bênção e a sua promessa na minha vida, na sua vida, quando eu estou dentro do princípio. Então, irmãos, que nós possamos hoje trazer para nós, como casal, como família, atentando a todos aqueles ensinos da palavra, do que Jesus nos ensinou, para que a gente possa viver esses princípios e viver nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vivermos o shalom de Deus e a graça de Deus. Amém, queridos?